Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Jogo é Esse. Eu sou o Matheus Mundim. E eu sou o Lucas Domingues e esse é o podcast para contar a realidade do empreendedorismo no Brasil. E para você que ainda não está inscrito, ainda não segue a gente no canal, a gente pede que você deixe seu like, deixe seu comentário, fala aí com quem que você quer que a gente converse e se inscreve aí que para você talvez não custe muito, mas para a gente é muito importante. Bom, qual que é a ideia desse podcast? Não é educar, não é formar empreendedores, é literalmente contar a história e falar foram as conquistas, quais foram as derrotas que ninguém conta e trazer informação. A gente espera que ajude, mas se não ajudar, uma boa história com certeza vai ter. Além do empreendedorismo, a gente quer trazer vivência, quer trazer um pouco de experiência sobre nossos convidados. A gente tem um convidado ilustre aqui hoje e a nossa própria vivência também para poder somar aí contigo. Boa, e para começar o papo, Daniel Labanca, empreendedor, dono da Sanfona Filmes, sócio da Sanfona Filmes. Queria que você se apresentasse. Olá, gente. Olha só, nossa senhora, ilustre por conta de vocês, viu? Eu sou sócio da Sanfona Filmes, lá nós somos 3 sócios. A Sanfona é uma produtora de vídeos, filmes publicitários, produção de vídeo geral, que é a minha área desde a época da faculdade, se eu for pensar bem. Eu me formei em comunicação social há 20 e poucos anos, aí a gente já vai revelando a idade nessa também. Também, né? E aí alguns anos atrás eu também voltei a estudar, fui estudar psicanálise, né? Fiz a formação em psicanálise, pós em psicanálise clínica também, como um agregador também da área de comunicação, porque quando eu conto isso, algumas pessoas perguntam, e aí, você atua como psicanalista? Até começo a contar seus problemas pessoais também, isso é muito comum. E eu sempre falo, olha, de uma certa forma, sim, porque diariamente me ajuda não só nas questões pessoais, mas especialmente nas profissionais, né? No lidar com gente, e também porque a comunicação ela tem integralmente, né? Inteiramente a ver com comportamento humano. Então, ela me ajudou muito também, mas isso de uns anos para cá. Então, a minha atuação principal sempre foi na área realmente da produção, da comunicação, de fazer comunicação, não só de propaganda, a gente acaba entrando nessa comunicação em geral, e aí primeiro trabalhando em alguns lugares, né, como funcionário, lá no começo como estagiário também, fiz muito estágio em agência, estágio em produtora, até que pintou a oportunidade de eu empreender também, passar para o lado do empreendedor nesse mundo da comunicação. Show. Eu vi muito vídeo teu contando tua história, como você começou, já estava lá dentro dos rádios, né, das emissoras desde pequeno. E para não chover no molhado, assim, eu queria que você me trouxesse uma visão, trouxesse para o pessoal aí, o que você fez que fez dar certo. Porque a gente vê muita gente tentando na parte de produção, cinema, é um setor muito glamuroso, né? Então tem muita pessoa muito empreendedor que gostaria de participar, que tem um sonho principalmente ali na adolescência, começo da vida adulta, mas que por um motivo ou outro não vai tão para frente, não pega projetos tão grandes, não avança tanto como você e a Sanfona e tua equipe foram. O que você acha que foi assim, o diferencial para falar, olha, o Daniel de hoje é o que é porque ele fez isso aqui? Olha, você já usou uma palavra que eu sempre uso nas explicações, que é o glamour, né? Existe um falso glamour por trás dessa nossa área de comunicação, e geralmente as pessoas que entram esperando um glamour, ali ela já começa num caminho de não dar certo. Por quê? Porque o glamour é muito pequeno perto do grande esforço que é esse nosso dia a dia. E talvez se eu fosse responder escalando, né, os fatores que levam uma empresa ou uma pessoa a se dar bem nessa área, eu começaria sim pelo esforço. Não é uma área fácil, é claro que todas as áreas têm suas dificuldades, mas especialmente a comunicação, desde muito tempo atrás, e não só hoje com as facilidades que estão mais visíveis do que antes, é uma área que todo mundo sempre julgou que soubesse fazer. Então, diferentemente de uma engenharia, até mesmo de uma administração de uma empresa, né, a medicina, então, né, o direito, essas áreas onde é mais notório que exijam um conhecimento específico muito grande, a comunicação sempre foi a terra de ninguém. Então, olha, eu tenho uma empresa, mas deixa eu fazer, eu mesmo bolei aqui a minha propaganda. Olha, eu sou uma pessoa física, um autônomo,
Mas eu estou com uma ideia aqui muito legal e vou fazer o vídeo assim. Então, as pessoas sempre tiveram uma certeza de que, por elas se comunicarem no dia a dia, né, nós estamos aqui nos comunicando, elas também poderiam fazer isso profissionalmente, por que não? E aí, exige, então, da gente que resolve trabalhar com isso, um esforço extra de que, olha, eu já começo numa área onde eu não estou competindo só com colegas de trabalho ou com outras pessoas que têm a formação que eu tive, fui para uma faculdade, e aquela luta, estágio não remunerado, depois remunerado. Não, eu já entro competindo também com todo mundo. Porque todo mundo... O sobrinho. O sobrinho que faz, né, que mexe ali no computador. Não, meu sobrinho resolve. Então, o esforço está em primeiro lugar, mas, para não falarem também, né, que eu talvez esteja aqui defendendo a teoria, tem uma, como é que chama? O pessoal usa um termo, até me fugiu a cabeça agora, que é quando a pessoa sempre fala, tipo, né, pela capacidade. Claro que eu não acredito que é só isso, né? Também existem fatores, existem as coincidências, existe a sorte de você estar no lugar certo na hora certa, mas aí já é secundário. Mas teve algum momento que você falou, poxa, depois disso aqui, depois de um determinado dia, agora eu sei que vai, ou não? Olha, eu acho que desde o início eu sempre tive uma sensação, talvez por gostar muito do que eu faço, gostar muito da área, de que eu estava fazendo o que eu devia fazer mesmo. Não que eu tivesse alguma certeza de, olha, eu tenho conhecimento, não é isso, mas de que eu vou continuar aqui porque eu acho que é para mim, sabe? Eu acho que tem a ver, tem a minha cara esse tipo de trabalho. E isso conta muito, por quê? Porque a gente também vê em todas as áreas, aí não só comunicação, muita gente que às vezes cai de paraquedas ou que às vezes vai encantada por resultado financeiro. Eu ouvi dizer que essa área aqui dá muito dinheiro. E eu vou, mas eu não tenho afinidade. Então, eu ter essa percepção de que não, eu acho que é para mim sim, também me ajudou nesse sentido, de eu permanecer mesmo diante de tantas dificuldades, e aí eu vou, né, esmiuçando esse não glamour na medida que a gente for conversando aqui, que é, olha, quantas vezes as pessoas estavam se divertindo e a gente estava gravando, trabalhando, né? Quantos finais de semana, quantas noites. E nessa área também havia uma glamourização muito grande do ficar até mais tarde trabalhando. Uhum. Pessoal de agências de propaganda, de produtora, olha, 3 noites que a gente pede pizza aqui. Então havia essa romantização do excesso de trabalho muito grande, que hoje diminuiu e foi muito saudável diminuir. Lógico que eu falo que, como parte daquilo que eu chamei de esforço, fez toda a diferença, sim, passar noites, fez toda a diferença, às vezes, trabalhar além do que até o corpo e a mente suportavam ali. Mas é uma das questões que hoje eu revejo e hoje eu já, de uns anos para cá, eu falo, não, tá, que vai até certo ponto. A saúde mental conta muito também para o sucesso ou não, né? Quando você falou de cair de paraquedas, tem muita gente que cai de paraquedas em áreas, né? E eu fui uma dessas pessoas. Eu fui uma engenharia e eu tenho uma empresa de marketing. Eu caí literalmente de paraquedas. E você falou também de sorte, né? Mano, tem vários fatores, eu acredito muito na sorte. Eu tive a sorte de, quando eu era pequeno, alguém falar assim, ô Lucas, estuda, cara, lê muito, porque isso vai fazer muita diferença. Eu ficava com aquilo. Então, eu era uma criança que lia, uma criança que estudava. E eu abri vários negócios que eu não tinha conhecimento nenhum. Pra você ter ideia, o meu primeiro negócio foi uma cafeteria, e eu nunca tinha ido numa cafeteria. Depois eu fui fazer evento em teatro. A primeira vez que eu entrei no teatro foi um evento que eu produzi. E no marketing eu já tinha estudado muito, aí eu estudei muito e entrei no negócio. No começo, como que era? Eu trabalhava. Eu sabia fazer, eu ia lá, eu mesmo fazia. Na sua história, você já foi um cara que... Você veio da área, né? Você estudou a área, etc. Como que foi o nascimento do empreendedor na área que ele estava? Tipo, como que nasceu e como que é hoje? Assim, como que foi essa evolução? Se hoje é mais também só produção ou já tem o Daniel gestor, já dominou o Daniel produtor? Boa pergunta. Em determinado momento dominou até mais
E aí eu já vou explicar por quê. Houve na história, né, na minha história, também o acaso. Eu usei a palavra sorte, né? E engraçado que eu não costumo usá-la. Essa semana eu estava até comentando com meu filho, a gente falando de sorte e azar, eu explicando para ele, e eu falei assim, não, filho, papai acha que azar não existe e sorte. O azar e a sorte são coincidências, é o acaso, né? E que fizeram algo dar errado ou algo dar certo. Por acaso eu passei numa loteria, joguei, e por um acaso saíram os números certos e tal. E isso é o nome, né, que se deu à sorte, então é o nome que puseram nesses acasos e tal. E aí, nesses acasos, né, eu trabalhando nessa área como funcionário, eu havia saído de uma empresa, de uma produtora que eu trabalhava, e aí me chamaram para, não, vem para cá, trabalha aqui com a gente e tal, e aí em determinado momento falaram, vamos ficar sócios do negócio, e eu fui e fiquei. Assim que eu comecei, de fato, a empreender, né? Mas foi mais ou menos? Isso foi em 2008, agora não me lembro, era uma outra produtora, não a Sanfona de agora, né? E depois houve o convite para ficar sócio da Sanfona, já em 2013, 2014, é isso, 10 anos completados agora em janeiro de 2024. E aí que foi começando. E aí interessante essa questão do gestor, né, como vocês perguntaram, e alguém ali da produção, é que durante um tempo, eu com uma preocupação muito grande com gestão, eu senti que eu fui enfraquecendo o Daniel Labanca, diretor de cena. Por quê? Porque nessa nossa área que a gente chama de, alguns chamam até o setor da economia criativa, né, que é uma área onde exige muito de criatividade, exige muito artisticamente, ela acaba que você tem que fazer muitas vezes opções. Então, vamos lá, só para vocês verem como conflita. Eu tenho uma gravação para fazer. Eu, como diretor de cena, eu quero o melhor para essa gravação. Eu quero que o cenário seja espetacular, com luzes de LED e tal. Mas o gestor, ele quer ser mais econômico. O gestor falou, opa, você não vai gastar tal, orçamento e tal. Então, esse conflito começou a me atrapalhar. Quando eu fui perceber isso, nessa outra empresa, que eu era sócio também, aí foi quando eu desacelerei a gestão, a minha participação. Eu trouxe uma pessoa que tinha começado como estagiária conosco, ela tinha mudado, é a Mariana, tinha mudado para Goiânia. Eu falei, Mari, volta para você ser gerente da produtora. E aí trouxe ela de volta, ela já dominava todos os processos de produção e tudo. E você vai cuidar de falar com o time, falar nessa produtora. Nós chegamos a ter uma época, 22 pessoas trabalhando. Então, e eu vou me desligar para eu focar. A mais, né? Terceirizados. Fora os terceirizados, aí, né, são muito mais. E aí eu vou me focar na minha expertise, né, que é a produção, é o que eu gosto, o que me dá prazer, e é onde eu identifico que eu faço melhor. Né? Finanças, por exemplo, sou um desastre, entendeu? Então, não me passa isso mais. E aí foi quando eu senti uma belíssima virada, assim, sabe? Até de satisfação pessoal, de crescimento profissional ali, de resultado do que eu fazia, do que o cliente recebia. Então, existe ali um empreendedorismo sem o gestor, sem a gestão. Ou, na verdade, tomando conta da gestão até onde você entende que é o seu limite, que é o modelo que a gente usa hoje. Hoje, por exemplo, na Sanfona, que é a nossa produtora, nós somos 3 sócios. Todos os 3 sócios também trabalham na área da produção, só que a gente sabe muito bem até onde a gente tem que ir na gestão. Então, a parte financeira, por exemplo, a gente tem uma pessoa que cuida dessa parte financeira sobre a nossa, lógico, nosso olhar, muito mais como, nem sei se eu posso chamar de um conselho, né? Porque o conselho geralmente são nas grandes empresas, imagina uma empresa pequena como a nossa, né? Mas sim como um conselho administrativo, né? Que vai ali, vai ver resultados, mas sempre orientados por aqueles que entendem de cada um no seu quadrado. Boa. Hoje, como que funciona a Sanfona? Vocês são uma empresa grande, né? Você falou assim, uma empresa pequena, mas vocês são uma empresa grande. São grandes produções, são grandes prêmios. Como que funciona assim, a empresa? Talvez o pequeno que eu use para o formato ali de trabalho, de corpo, de pessoal, né? Porque, mas buscando os grandes resultados, é a nossa busca.
Que bom que algumas vezes a gente consegue. Mas hoje nós somos 3 sócios, a gente tem um comercial também, que faz nosso processo de vendas, a gente tem um financeiro. E todas as outras pessoas são parceiros que trabalham com a gente, são terceirizados, mas praticamente fixos, porque a gente se vê muito nos trabalhos, né? A gente lida com eles muito no dia a dia. E aí, com isso, com essa flexibilidade e esse tamanho que eu falei enxuto, a gente consegue se adaptar a qualquer tipo de produção. Vai ter aquela produção que você vai ter 15 pessoas no set, mas vai ter aquela que você vai ter 100, né? Que é uma produção pequena, com uns 15 ali, e umas 100 que já é uma produção grande. Então, a gente consegue se moldar facilmente à necessidade que é o roteiro. Esse formato foi um dos fatores que mais me encantou quando eu recebi o convite de ir para lá. Porque a gente já vivia uma era onde muitas produtoras, antigamente, elas tinham para si que tinham que ser grandes em termos de estrutura. Eu tenho que ter um prédio grande, um estúdio enorme, muitos funcionários. E aquilo demandava, e eu sei porque eu tive isso, né, demandava um esforço enorme para entrar um mês já pagando um custo fixo muito alto, e aí você tinha que fazer volume de vendas. Eu preciso vender, sei lá, 50 vídeos por mês para eu pagar isso aqui. E aí entra o gestor. Exatamente. Aí entra, exige muito mais do gestor, do sócio da empresa. Nesse formato que a gente encontrou ali na Sanfona, a gente consegue fazer um trabalho mais artesanal. Eu não preciso fazer 50 vídeos. Às vezes tem um mês que a gente faz 1. Tem mês que faz 2, tem mês que 3, 4. Opa, esse mês bombou. Por quê? Porque aí você consegue focar e agora a gente foi focando num nicho de produções que exigem uma complexidade de dedicação maior, né? Porque também o mundo mudou, a cultura mudou, a tecnologia mudou. As produções menos complexas que antigamente a gente fazia, levava câmera, luzes. Na era atual, muitas vezes vai o filmmaker na empresa e faz com uma competência gigantesca, enorme, fica maravilhoso ali com o celular dele e está tudo bem. A gente tem que acompanhar isso. Então, a gente foi focando naquelas produções no qual esse profissional esse aqui eu já não consigo, porque exige um grau de complexidade que aí precisa realmente de uma experiência, de um grupo enorme de pessoas ali para poder executar. Legal. E até o Lucas provavelmente concorda comigo, isso de contratar pessoas de fora, né? Você falou que você é uma equipe enxuta que traz outros profissionais para atuarem em áreas importantes da sua empresa. Uhum. Acho que a gente tem muito disso na gente também, né? Tipo, a gente é uma empresa que vem de fora para outra empresa que nos contrata enquanto assessoria de marketing e às vezes gera essa dúvida, né? E nossos clientes, acredito que muito de vocês provavelmente já surgiu essa dúvida de, olha, será se vale a pena eu estar trazendo uma pessoa de fora para estar atuando aqui em uma área importante da minha empresa, no nosso caso marketing, no teu caso talvez captação de filmagem, áudio e tal, mas como que você vê isso, de agregar outras empresas e outros profissionais dentro da tua própria empresa, mesmo em que áreas importantes, ao invés de estar internalizando, por exemplo? Eu vejo muitos pontos positivos, vou listar aqui algum deles. É claro que você ter à mão ali pessoas que entendam também é saudável, até certo ponto, que é onde esbarra nisso, da vantagem de trazer de fora. É saudável de você ter pessoas, no caso nosso, marketing de comunicação, que entendam por quê. Porque se deixar só na mão, muitas vezes, do gestor daquela empresa, ele tende a achar, daquele primeiro papo nosso, que, eu resolvo por mim mesmo. E ele tendo alguém ali que fala, não, peraí, eu vou intermediar para contratar especialistas. E aí começa a grande vantagem da terceirização. Quando você chama pessoas que não estão ali, né, no seu dia a dia, nos vícios que você tem, e também você não tem aquela obrigação, eu tenho que fazer com fulano porque ele é meu contratado. Você, com isso, consegue poder escolher quem vai trabalhar com você. A gente faz isso. E as empresas fazem isso também, quando elas contam com pessoas de fora. Então, no nosso caso, eu tenho um roteiro de um filme de comida, alimento. Ah, não, eu tenho que fazer com o meu produtor da casa, porque eu tenho uma equipe de produção aqui. Não, eu não tenho. Então, peraí, quem que é a melhor pessoa que trabalha com produção de alimento? Olha, tem esse no mercado, esse. Para esse roteiro aqui, eu vou atrás desse, que é o melhor. Olha como é que é diferente, né? Quando a gente consegue e pode ir para o mercado buscar os profissionais, no caso do marketing, por exemplo.
Aí eu tenho uma estratégia aqui, poxa, peraí, eu sei que a V4 ela tem um case que bate certinho aqui com o que eu estou precisando. Ah, não, eu tenho que usar o meu time, resolva aqui mesmo. Olha a diferença de eu poder ir para o mercado e escolher quem que vai bater certinho, quem que vai poder trazer um diferencial naquela estratégia. Então, eu acredito muito nesse modelo por conta dessas vantagens. Mas não funciona para todo mundo, né? Quem que você acharia que não funciona, por exemplo? Às vezes tem alguém que não vai funcionar. De prontidão, eu encaixo isso muito, principalmente na comunicação, né, que é o dia a dia. Eu vejo assim, vamos lá. Eu tenho um projeto que ele é contínuo. Ele não vai acabar. Vai um mês, outro mês, outro mês, outro mês. Aí, se eu contratar uma pessoa terceirizada para ela fazer uma parte daquele projeto, talvez não vale a pena. Você tem razão. Isso aí sim. Quando você falou do projeto contínuo, só já que enquanto eu falava, eu estava fazendo conta aqui. Não, mas você tem. Eu falei assim, não, mas espera, será que... Não, eu vou te dar outro exemplo, então. Porque eu estou lidando muito falando disso aqui com jobs, né? Tipo assim, eu tenho um trabalho, Projetos com início entrego e tal, que é o nosso caso. E na maioria das empresas, tipo assim, eu tenho uma demanda, traz um grupo, executa e vai. Agora, quando é um trabalho dia a dia, contínuo, aí realmente é diferente. Aí eu vou te dar um exemplo da agência de propaganda. A agência de propaganda nem sempre consegue ter o mesmo tipo de terceirização que nós, produtoras. Conseguem quando pegam um job pontual, como eu falei, aí eu preciso fazer uma campanha que é um lançamento disso, montei um time, fez o lançamento. Mas não conseguem quando tem aquele cliente que paga o que a gente chama de FII mensal, ele é cliente da agência. Então, eu preciso ter no meu time um funcionário ou um grupo de pessoas cuidando daquele cliente todos os dias. Vai ficar com aquela inteligência, né? Aí realmente, aí sim é necessário você ter alguém ali, porque imagina você trocando as cabeças, né? A estratégia. Para além de pessoas, tem empresas também que você contrata para estar atuando com você? Ou não? Só profissionais? Empresas também. A gente tem... eu estou entregando um trabalho agora que exigiu um grau de complexidade muito grande de pós-produção. E a gente tem pessoas fixas com a gente de edição. Mas, nesse trabalho específico, a gente envolvia algumas técnicas que a gente falou assim, peraí, vamos investir trazendo uma empresa de pós-produção que a gente já queria trabalhar com ela para fazer essa troca, para se integrar aí ao nosso grupo e tal. Trouxemos eles e estamos entregando esse trabalho. Então, isso acontece com vários. Produção de áudio, a gente não se mete a fazer áudio. Muitas produtoras, sim, de vídeo. Ah, não, aqui mesmo, eu escolho a trilha ali no computador, gravo, chamo o locutor, manda. A gente, não, peraí, vamos trazer o especialista de áudio. Ô, Laban, você estava falando uma coisa que eu acho que eu vou te fazer uma pergunta que você já deve ter ouvido, que eu acho que vai te dar uma dor, assim. Não é só colocar o cara para falar um texto e filmar? Isso é ótimo, né? Já ouvi muito. Hoje eu até dou risada. Aquela risada... Não é uma coisa simples. Não, é simplesinho, é só... Trago a câmera ali, a gente já tem um espaço. Eu fiz o texto, é só gravar. É só isso, né? Olha, isso sempre foi uma crença, né? E eu acho que a gente nunca vai vencer essa crença. Mas não é só gravar? Não é só chegar e apontar a câmera aqui? Mais uma vez, é aquele papo que a gente já teve. A área de produção é uma área onde sempre, mesmo antes de ter os celulares que filmam, mesmo antes de ter as facilidades tecnológicas de hoje, todo mundo acha que sabe fazer, ou todo mundo, quando via as pessoas fazendo, achou que é fácil. Então, os produtores, durante muito tempo, foram vistos como apertadores de botão. Tanto é que, principalmente antigamente, a gente recebia muito instrução, muito mastigada. O roteiro vinha extremamente mastigado e dizendo, olha, aqui você abre o plano, você faz isso. Como se estivesse entregando para uma máquina. Eu vou lá, aperto o botão e executo. Hoje já existe um respeito maior pela área, que olha, eu estou com essa ideia. Como é que você acha que fica melhor executada? E a gente fala, não, peraí. Às vezes a gente até muda totalmente. Fala, não, esquece isso aqui, vamos fazer assim. Então, existe um trabalho hoje mais reconhecido, só que ainda não totalmente, por isso que eu falei que sempre vão ter essa percepção,
que é muito mais de inteligência, muito mais intelectual do que executar o vídeo. Então, sempre vão crer, sempre vai existir quem crê em que é só chegar e falar, é só chegar e gravar, mas eu já vejo um progresso, já vejo melhora, até no próprio lidar, né, com clientes. Hoje é difícil a gente ter exemplos recentes, né, de cliente que chega com essa visão antiga, né, de que, não, eu estou lá, vocês vão executar só o que eu quero. Mas eu acho que vocês já estão grandes, assim, então a pessoa fala, opa. Porque, tipo assim, vamos lá. O que tem numa produção que ninguém imagina? Eu vi, só para contextualizar, eu vi um vídeo que você explicou sobre o plano, o plano aberto. Você falou assim, não, esse fundo a gente fez com inteligência artificial. Aí eu falei assim, não, gente, é só um cara sentado e é isso. Tipo, aí você falou de pós-produção, produção de áudio, o que mais que tem numa produção que o povo não imagina? Muita coisa. Adicionar também os custos, tipo, porque a galera às vezes pensa, chegam umas pessoas pensando que é baratinho, né? Uns 5 mil eu contrato um comercial para fazer aqui, né? Isso é muito interessante, Matheus. Até hoje eu ainda recebo, a gente recebe na produtora, e-mails perguntando assim, quanto custa fazer um vídeo para minha empresa? Aí a gente já, na ponta da linha, já responde, olha, você esqueceu de anexar o roteiro. Faltou o anexo, sem querer você mandou. Na verdade, a gente já sabe que a pessoa que pergunta isso, ela não imagina que tudo pode mudar conforme o roteiro. E ainda assim, um mesmo roteiro pode ter diferentes custos. Mas primeiro, respondendo a pergunta do que tem por trás ali da produção, que a gente não enxerga, na verdade é tanto detalhe, até difícil, né? Mas vamos começar com a parte pessoal. Dependendo da produção, né, você vai ter ali um diretor de fotografia que vai cuidar da iluminação, você vai ter a parte técnica, eletricista sempre tem, os assistentes de elétrica, os técnicos de luz, cinegrafista, assistente de câmera. Na parte artística você tem figurinista, né? Aí o figurinista concebe a roupa, o produtor de moda vai atrás para ver onde vai conseguir, o maquiador, o diretor de arte que vai cuidar de cenários, assistentes de arte, contra-regras que vão construir, às vezes você tem marceneiros. Então, é muita gente. Aí entra na parte logística, produtor de catering, que vai cuidar da comida, do pessoal do set, camareiro. E você fala assim, isso é muito raro, é uma produção de vez em quando. Não. Eu não lembro a última produção que não teve isso. No nicho que a gente escolheu atuar, né? Que, como eu falei, são produções que exigem esse nível de detalhes, né? Porque você constrói histórias. Então, para matar a curiosidade, basta assistir aí os bastidores, né? Para quem estiver assistindo e quiser saber, fala, mas será que é? Assiste os bastidores, vai lá, procura Behind the Scenes, Making Off no YouTube e vai ver de filmes, novelas, porque muita gente acha assim, mas isso é só lá em Hollywood. Não. Lógico que muda é a cifra, né? Quem dera a gente trabalhar com a cifra de Hollywood. Enquanto aqui eu estou falando que a gente vai trabalhar com de 15 a 100 pessoas, eles vão trabalhar com centenas, às vezes milhares. Mas o processo é o mesmo. Às vezes aqui a gente tem com uma pessoa para fazer a arte, para fazer figurino. Lá eles têm uma equipe enorme, né? Dependendo do tamanho da produção. Só vê o tanto de Oscar. E aí tem, né? Também reflete nisso. Mas então, tem muita coisa que as pessoas não enxergam. E isso tudo é o que impacta aí na segunda pergunta, que é o orçamento. Quando você manda um roteiro, né, você tem uma ideia de um vídeo, este roteiro ele pode custar 1.000, pode custar 2.000, 5.000, 10.000, 100.000, 1 milhão, o mesmo roteiro. Tudo depende da maneira como você vai executar. E a maneira como vai executar vai refletir no trabalho final, no resultado, né, no que vai estar na imagem. É claro que, às vezes, dentro da sua empresa, no seu empreendimento, você não precisa ter uma superprodução. E a gente lida muito com isso hoje. Recebe um roteiro e fala assim, tudo que você precisa é pegar o seu celular ou receber um filmmaker super competente, que faz super legal ali, às vezes do telefone ou de uma câmera mais simples, grava o seu negócio ali e põe nas redes sociais, é o melhor resultado que você vai ter. Para que você vai gastar numa produção enorme, descapitalizar totalmente, sendo que o seu negócio talvez nem comportaria
o volume de pedidos, de repente, disso, ou não estaria incompatível, entendeu? Então, a gente precisa ter essa sensibilidade também, de enxergar que não é toda empresa que precisa de uma grande produção. E ali, recebendo o roteiro, a gente vai ter uma ideia. A gente olha e fala, o roteiro pediu uma pessoa na sala comendo pipoca. Aí a gente fala, quem que é essa pessoa, hein? Vai ser um desconhecido? Então é um figurante. Não, vai ser alguém que fala, então não é figurante, é ator. E esse ator é um ator daqui da cidade? Não, é um ator global, o cachê é outro. E esse sofá é chique, é simples? Como é que é essa casa? Vai ser construído em estúdio? Vai ser uma locação, né, a casa real? Olha, tudo vai impactando. E o locutor? Já gravei voz para um comercial de 15 segundos com um locutor que cobrou R$50. Já gravei voz de comercial de 15 segundos com um locutor que cobrou R$25 mil para falar os 15 segundos. E aí você fala assim, nossa, mas é muito caro, é o preço dele. Ele teve um trabalho a vida inteira, um histórico de vida, que faz a voz dele valer de fato os R$25 mil. Porque quando eu escuto a voz dele no ar, eu lembro, me remete a sensação a grandes marcas que aquela voz já narrou, e aí isso é agregado à sensação daquele produto ali que ele está vendendo. Quem assiste, sem perceber, pensa, caramba, esse produto aqui é grandioso, isso é bom. Então vale os R$25 mil. Então olha a diferença de pessoal, tá vendo? Um detalhe que a voz fez uma diferença enorme de orçamento. Por isso que é muito difícil precisar, ainda mais quem manda um e-mail sem roteiro. Quanto custa fazer um comercial? Eu não sei qual que é o roteiro. Cara, eu tô... Sabe quando eu tô assim, meio... É muito fora da realidade. Eu achei que eu tô falando muito... Vocês falam assim, não, eu tô entendendo nada. Você conversa prolixo demais, sai, assim, sai conversando coisas demais, aí atropelando. Assim, Laban, qual que são as pessoas? Aí ele falou, vou falar de pessoa. Eu falei assim, beleza. Aí ele falou assim... Marceneiro. Eletricista. Eu falei assim, esse eu já não tava esperando. Aí contra-regra, não sei o que. Eu falei assim, não vou anotar. Eu nem sei o que é contra-regra. Contra-regra, ele monta o cenário ali. Bom. Então, por exemplo, a gente gravou um comercial agora, em dezembro, tem 2 meses, e a gente precisava... as mesas não estão legais, a gente precisava simular um refeitório. Aí veio a ideia, vamos então contratar mesas do jeito que está lá no lugar e vamos adesivar. Então, a diretora de arte, ela concebeu, e aí os contra-regras foram lá e adesivaram todas as mesas para ficar na textura que precisava, entendeu? Isso tudo essas adições, o orçamento é depois, o aditivo, geralmente é um orçamento fechado já no começo, vira, Daniel. Fechado. A gente precisa, quando recebe para orçar, já contemplar várias variáveis, sempre entendendo... Mudar muito, então. Sempre entendendo que vai sempre ter alguma coisinha. Porque aí, quando você contempla tudo, você precisa dizer, vai custar isso. Aí, quando está aprovado, aí você pega aquele orçamento, nesse caso, por exemplo, orçamento de arte, que são os objetos locais. Temos aqui X reais para trabalhar. Poxa, as mesas não estão legais, eu queria que adesivasse. Aí o pessoal de orçamento vai... Não, a verba não dá. Precisamos achar outra solução. Nesse caso, deu. Às vezes dá, porque, então vamos tirar... vamos diminuir 3 figurantes, não vai fazer tanta diferença usar o cachê disso aqui, entendeu? Então, a gente vai fazendo essa logística para aquilo que foi o combinado de orçamento, para o cliente dê certo, e sempre visando o resultado. Já aconteceu, aí uma coisa que eu acho muito legal na sanfona que por a gente trabalhar, aquela cabeça que a gente falou, não só do gestor, pelos sócios estarem dentro do processo, em vários trabalhos, a gente tira da margem, a gente fala assim, caramba, mas vai fazer tanta diferença, e a gente não estava pensando, mas pintou agora essa ideia. Não, vamos colocar. E aí, visando um resultado melhor. Aí o gestor lá no fim do mês fala, nossa, diminuiu, né? Mas aquilo é visando sempre a perpetuação de um trabalho, né? Que aquele cliente volte. Longo prazo se paga. A longo prazo se paga, né? Eu acho que o gestor acaba prejudicando nessa hora, né? Mas é importante ter a visão, tem que ter alguém que põe o pé da gente no chão, porque também já aconteceu, aí vamos começar a falar, né, dos
A gente fala aqui sempre do glamour, dos sucessos, né? E tal, muito chique, né? Vem no podcast, porque a produtora faz trabalho. Vamos falar dos fracassos. Gente, já aconteceu uma época que a gente foi um trabalho atrás do outro, abusando disso. Aí quando a gente foi ver... Não foi fazer a conta? Nossa, aí tinha um trabalho lá. Meus sócios vão até lembrar quando eu estou contando isso. Tinha um dos trabalhos que a gente foi falar, gente, o trabalho que o lucro era X, o lucro, na verdade, ele deu menos X. Além de comer todo o lucro, foi comendo lucro. No final, ultrapassou a barreira e nós tínhamos que tirar do bolso. Por que não sei lá, o carro aqui, não, mas tem que ser uma Mercedes, esse carro tem que ser... Não, então vai... Não, esse aqui tem... E aí foi entrando uma bola de neve muito grande. Aí nessa hora, quando a gente foi vendo resultados, meu Deus do céu, está acontecendo algo. Aí todo mundo para. Aí a gente criou um critério entre nós. Que quando um de nós está dirigindo o trabalho, não opina. Aí os outros dois precisam consentir para o investimento que extrapole aquele orçamento. Eu acho que deve ser até a dor do artista, né? Entender que é um negócio. Sim, difícil. E dói em vários aspectos. Dói nessa parte orçamentária, dói na hora a gente trata como filho ali nascendo, né? Não, mas espera aí, não, mas vai mexer muito isso aqui. Muitas vezes, aquele trabalho ali vai receber a lapidação de outras mãos, vai receber a visão lá do cliente, o anunciante, que fala assim, mas eu preciso realmente que interromper a historinha com alguém vendedor ali, fazendo um call to action, compre já e tal. Você fala, nossa, vai no... Mas você precisa entender que o cara tem que vender também, e aí, né, tudo é negociado, conversado, e se acha o melhor caminho. Eu ainda estou parado que preciso de eletricista numa propaganda. Gravou da eletricista? Não. Porque você pensa o seguinte, Lucas, o eletricista... Não, eu entendo. O pior é que, tipo assim, eu acho que o trabalho da produtora é tão bom que parece ser muito simples. Eu não tinha me tocado que pro cara narrar tem que pagar. Eu acho que a gente recebe tanta propaganda de graça que parece que ela brota, né? A propaganda da TV, cara, é uma caminhonete passando no barro, espirrou barro, o cara narra. Exatamente. Eu acho que é o mundo do empreendedor, né? Parece que a gente não entende essas coisas. Esse é o universo. E a gente tem que pensar, olha que legal, você trouxe um fato interessante que eu vou conectar com algo que está acontecendo muito hoje. Inteligência artificial está trazendo várias novidades, várias facilidades. A gente mesmo tem utilizado como recurso, né, para várias produções. E eu tenho um grande amigo que tem um estúdio de áudio que esse último ano ele falou assim, não, foi o ano que eu mais ganhei dinheiro graças à inteligência artificial. E aí eu perguntei para ele, não é mesmo? Por quê? Está fazendo muito trabalho usando ela? Ele, não, corrigindo o que ela faz. Vários clientes colocam aquelas vozes, né, genéricas, e aí quando bate lá no fim de quem vai pagar, fala assim, gente, mas essa voz todo mundo usa no Instagram. Não, essa aqui não, mas está robotizado. E aí cai para ele corrigir. Você trouxe aquela questão da associação, né? Você não sabe o que está associado com aquela voz. Exatamente, é isso que eu ia chegar, que é a associação. Então, eu não estou aqui defendendo que não é a inteligência artificial condenando de jeito nenhum. Como eu falei, está trazendo várias facilidades e nós, inclusive, já estamos mergulhados, estudando e já aplicando muita coisa. Porém, a gente sempre tem que enxergar esse lado onde o fator humano ele agrega muito. A associação com uma voz grandiosa tem um peso maior na balança do que eu ir pelo barato que vai sair caro, né? Eu vou ali num programinha, pego uma voz, às vezes até de graça ali na internet, né? E vou utilizá-la ali. Tem o Atacadão da Voz, já viu? Não. Atacadão da Voz, você acessa aí. Não é um merchandising, mas você acessa lá, Atacadão da Voz, você ouve a voz que é o dono da do pessoa. CNPJ, Lucas? Você ouve a voz da pessoa, tem lá 15 segundos, tem milhares de vozes de pessoas mesmo. Locutor de rádio para tudo quando lado. E aí a gente tinha uma empresa que fazia eventos, né? A gente ia lá, escolhia uma voz. Gostei desse. Vai essa, tal. Vai essa, R$15 o spot de 30 segundos. Aí, tipo, você fala, cara, paguei R$25 mil numa voz. Você fala, meu Deus.
E acho que isso bate muito na qualidade, né? Na V4 a gente tem focado muito em qualidade, porque pô, a gente vê que o mercado não é mais do mesmo jeito, né? O custo aumentou muito de mídia, então a gente não consegue mais ficar milionário com lançamento igual ficava, né? Então onde a mídia era muito barata. E eu vejo que esse tipo de custo de produção, ele é um pouco complexo, principalmente na área de conteúdo, né? De filmagem, porque hoje a gente consome muito conteúdo, né? Então... Não, eu vejo, por exemplo, Netflix e tudo mais, eu vejo que a gente não tem capacidade de produzir com qualidade o tanto de conteúdo que a gente consome. Então, um cara vai lá e gasta 1 ano, 2 anos para fazer uma série. Uma semana você viu. Um dia, às vezes, você viu. Sim. E talvez a inteligência artificial tenta corrigir esse gap, mas acho que cai um pouco no radar do genérico, né? Então, você tem muita coisa de má qualidade sendo produzida. E trazendo para o nosso lado aqui, né, negócio... Eu vejo que muita gente conseguiu navegar com muita rentabilidade o mercado mais genérico de estoque de fotos e de vídeo genérico, e uma coisa bem genérica mesmo, porque era muito barato e era um momento do mercado. Mas hoje eu acho que está mudando um pouco. Hoje eu acho que está demandando mais qualidade, está demandando mais personalização e o público já não está aceitando mais tanto coisa genérica, um copy-pasta ali. E qual que é a tua percepção disso, assim? Tipo, tá aumentando o número de produções maiores? O que você está percebendo de impacto e mercado em relação a esse tipo de produção? Uou, tem vários pensamentos. Me disse que foi falando também, foram vindo várias coisas. Deixa eu ver se eu consigo organizá-los aqui. Se faltar alguma coisa, você me cobra. Bom, você falou que perguntou, vou começar pelo final, eles estão aumentando o número de produções maiores. Na verdade, eu acho que as produções estão mais pulverizadas. Se a gente for olhar em escala, em aumento, em número, né, quantitativamente, aumentaram o número de produções menores. Porque hoje todo mundo pode produzir. A produção está na mão de todo mundo. Você tem um celular no seu bolso, você pode produzir. E muitas vezes você consegue produzir aquilo que você precisa. Você não precisa contratar alguém, gente. Tá ótimo para o que você precisa. E sério mesmo. Então aumentaram muito as produções, principalmente as menores. E isso é bom. Por quê? Porque, por um lado, as pessoas estão vendo que o vídeo, né, o vídeo vende mais. Voltou, né? O vídeo, sim, o vídeo... Quem assiste prefere o vídeo, isso é pesquisa comprovada. Esse ano, né, saiu ano passado, uma pesquisa, 99,2% dos lares brasileiros absorvem, consomem conteúdo em vídeo e preferem conteúdo em vídeo. E o fato disso estar pulverizado é ótimo. As facilidades, quando elas venham, né, a tecnologia, ela traz consigo uma série de fatores. E um deles é essa também produção em escala da mesmice. E aí entra naquele outro fator que você falou. À medida que as pessoas vão se acostumando a ver um padrão, sei lá, de banco de imagem, um padrão de visual, um padrão vocal, como a gente já conversou aqui, elas começam a não querer mais, aquilo começa a encher. Se a gente for fazer uma analogia, aí eu vou trazer talvez até um pouco da psicanálise aqui, mas primeiro vou trazer a parte biológica, né? Quando a gente recebe os virais, é como se a gente recebesse vírus mesmo no nosso dia a dia. O nosso corpo, ele vê aquele negócio diferente ali, e aí ele começa a agir, ele tem uma reação. O nosso corpo reage ao vírus. Só que depois de um tempo, quando aquilo vem de novo, o seu corpo já conhece o caminho, seus anticorpos estão prontos. Isso aqui eu já conheço. É a mesma coisa. Os virais de internet, quando a gente recebe a primeira vez, a gente tem uma reação. Mas depois que começa a ver a mesma coisa, a gente já criou anticorpos também. A gente já fala, isso aí eu já vi. Então a necessidade humana, e aí por isso que eu mencionei aqui a psicanálise também, porque nós estamos numa sociedade extremamente ansiosa, uma sociedade que adoeceu muito, especialmente de uns anos para cá. A pandemia também é outro papo que ajudou e potencializou, agravou em muita coisa. É uma sociedade que não permite que você siga padrões durante muito tempo mais. Esse conjunto de fatores resulta exatamente em que a gente sempre vai depender de nós, do fator humano, para estar mudando as linguagens. Se hoje tem uma tecnologia ou tem um modelo, uma linguagem que é muito aceita e está na moda, todo mundo vai fazer mais rapidinho, todo mundo vai se encher, não vai querer ver mais. E aí precisa da gente lá,
criar outra coisa, pensar diferente, para seguir caminho diferente e para atingir o objetivo final, que é surpreender. Cada vez mais difícil surpreender, né? Pensa, quantas ideias no mundo já saíram, é difícil criar algo novo, né? Mas esse é o grande desafio, né? Boa. Eu queria saber um pouco sobre o que você falou. Me parece que a gente só está vivendo o que a gente já viveu. Ou seja, são criações de ciclos, né? A gente tornou a produção muito complexa, porque ela precisa ser complexa para atingir o auge da qualidade. Aí a gente começa a produzir coisas com menos qualidade em outro canal. Aí me parece que agora esse outro canal também precisa de qualidade. Então a gente vai começar a complexar também e depois provavelmente a gente entra nesse looping, que é o que aconteceu com a própria propaganda, né? A propaganda, o início da propaganda, ela veio para custear a distribuição dos jornais. E depois eles pararam por causa das assinaturas. Então acho que a gente vive esse momento de novo, né? O consumo de TV diminuiu muito. A gente foi para as assinaturas. Só que agora as assinaturas também começaram a colocar propaganda. A gente tem o Netflix com o plano da propaganda. Como você enxerga esse ciclo do mercado de consome propaganda, não consome? A gente tem a impressão de que, cara, a TV morreu, assim. Até a gente lê que em 4 dias a Globo fez 5 bilhões do dia 1º ao dia 4 de janeiro, né? A gente fala, caraca, eu acho que a TV não morreu. Mas você que está dentro do negócio, a propaganda para TV aberta morreu ou não morreu? De novo, 2 assuntos também tão bons de falar. A gente tem mais 2 horas aqui para eles, só para eles, isso é pouco demais. Foi cara. Contigo, inclusive, que eu vi que a TV Globinho morreu por falta de propaganda, né? Mas olha que interessante, eu publiquei aquele vídeo, né, contando, para quem está pegando agora aqui, o fato da TV Globinho ter sido encerrada. Isso é verdade. Na época eu acompanhei, teve um fórum, tem todo ano, né, da televisão, e na época eu me lembro, foi por volta de 2015, porque foi proibido, né, de vez a propaganda para o público infantil. E aí não tinha anunciante, não se bancava. E aí essa semana um senador está levando o projeto para voltar a liberar a propaganda para o público infantil. Vamos ver. Bom, vamos lá, deixa eu lembrar aqui. A propaganda para TV. Morreu ou não morreu? Morreu ou não morreu? Gente, televisão, a gente tem uma falsa impressão que a televisão, ninguém vê mais. É uma bolha? A gente vive em bolhas. Nós sempre estamos olhando para o nosso umbigo. Se a gente perguntar aqui nessa sala, você vê televisão? Você vê TV aberta? Não, eu não vejo mais, eu não vejo. Eu, em palestras, às vezes eu costumo incitar as pessoas e pergunto, quem aqui ouve rádio? 4, 5 levantam. Você? Você andou de Uber hoje? Não, andei ontem. E ele estava ouvindo o quê? Rádio. Então, peraí. Não, mas não fui eu que pus. Mas você estava ouvindo, não estava? Estava. Você entrou numa loja? Entrei. Estava tocando o quê? Uma rádio. Então você ouviu. Mas não foi eu. Mas você ouviu. Se estava tocando uma propaganda, ela te atingiu. Então a gente, dentro do nosso umbigo, da nossa bolha, a gente não percebe o quanto a gente ainda consome conteúdo. Porque a TV, ela não está só aqui, pendurada. Ela também está no nosso celular, quando ele replica coisas que passaram ali. E muitas vezes esse conteúdo replicado ali, ele traz um anunciante, tem um merchandise ali, ou que não tem, ele está num canal que está monetizando para alguém. Quando a gente tem essa visão de que as pessoas não veem mais TV, é um momento muito perigoso, que eu digo, que é a falta, às vezes, da gente andar e conhecer. Graças ao meu trabalho, que eu falo que é muito privilegiado, que ele me permite aprender coisas diariamente. Todo dia é um tapa na cara. Eu pude já gravar, assim, de norte a sul do país. Eu acho que eu não estive, pessoalmente, quanto indo trabalhar, em 5 estados no Brasil. Já gravei 3 vezes em Rondônia, já gravei no Maranhão 2 vezes. E aí, no ano passado, eu fui fazer um documentário sobre a fome no Maranhão. Fui nas cidades mais pobres do Brasil. A gente olhou lá no IBGE quais que são, das 10, 5 ficavam lá e fomos visitá-las. Muito triste, muito impactante. E aí, andando, que a gente vai percebendo o quanto que a informação chega ou não chega para a população de verdade, que é muita gente. Eu fui gravar também em Maceió, em comunidades, favelas, né? Que a gente chama de comunidades.
onde você vai andando em cada casa e a TV ligada ali, seja na parabólica ou seja no gato, e as pessoas sabem tudo o que está rolando no Big Brother, na novela. E aí você pergunta algo um pouquinho mais complexo, mas que é parte do nosso dia a dia. Como é que está a guerra lá no Oriente? Mas o que é isso? Eu perguntava, entrevistando para as pessoas, você conhece o fulano, ciclano? Não. É alguém, às vezes, da novela. Esse eu conheço. É impressionante o número de pessoas que dependem da TV e muitas vezes do rádio ainda para se informar. Muito mais do que a gente imagina. Muito mais, ainda em maior volume até do que nas redes sociais, como é a nossa impressão fechados na nossa bolha. Não estou dizendo que vai ser sempre assim. E aí agora, respondendo a questão da publicidade, morrer ou não, vamos pensar que a gente vive em um mundo capitalista. Neste mundo capitalista, existem produtos para serem vendidos. Enquanto houver produtos para serem vendidos, vai haver necessidade de se anunciá-los. Então, a propaganda nunca vai deixar de existir. E sempre vai haver algum meio de fazer aquele anúncio chegar na pessoa. Na linguagem de TV, nos streamings, às vezes o produto não está ali no comercial, passando no intervalo, mas ele está dentro do filme. Há alguns anos surgiu uma linguagem chamada Branded Content, que eram marcas bancando conteúdos. Produtora, faz um curta-metragem ou até mesmo um filme. E a minha marca vai estar sutil. Não só como um merchandising que já era conhecido, né, ali numa cena ou outra, ter uma imagem, mas às vezes não, ela está por trás do filme ali. Esse filme foi bancado pela marca tal, aparecia só no final. A gente viu recentemente a Globo entrou muito forte com o branded content, né? Que o cara ele fala, tem uma promoção rolando nas Casas Bahia. Sai pro comercial das Casas Bahia. Invade o comercial, invade volta para dentro da novela ou do conteúdo. Mas você não acha, de certa forma, o mercado ele diminui? Sim. A gente tem... 10 anos atrás ninguém concorria. Era TV Globo e era isso. Era 8 horas da noite, todo mundo sentado. Agora diminuiu esse mercado. Muito. Os números mostram isso. As marcas vão investir menos. Diminuiu, que na verdade ele se pulverizou mais. Então, a receita antigamente ficava a maior parte na TV aberta. Hoje diluiu. Hoje você tem muito mais opções. Então, isso impactou Antes a gente tinha um tempo diretamente. limitado de tela, né? Hoje a gente tem um tempo ilimitado de tela. Então, acho que muda o preço, né? Todo mundo tá veiculando anúncio toda hora, mas a gente consome muito mais anúncios também. Pensa e compra muito mais. Eu vi você falando, por exemplo, da compra online, tá ouvindo no carro e até pensei, poxa, é verdade. Antigamente, para eu gastar dinheiro, eu tinha que sair de casa, eu tinha que ir em algum lugar, levar dinheiro, sacar dinheiro. Hoje, você tá um pouco mais frustrado, você abre uma cerveja, abre um vinho, já causa um estrago ali. Você já... Exatamente. A bebida entra, né? O cartão sai, né? Vai pagando. E você não precisa nem se mover para isso. Então, não precisa, é muito mais cômodo. O consumo, ele tá muito, muito forte. Então, acho que até por isso, assim, né? Em função disso, a gente compra muito mais. Com certeza. Então, eu tô parecendo a minha esposa com tanto de sapato. Né? E a gente vai percebendo dentro de casa, né? E isso vai acontecendo. Aí diminuiu mesmo, né? Pulverizou mais, hoje você tem mais opções. Então existe esse fator, porque você tem mais opções de mídia, aí diminuiu, a receita da TV diminuiu, a aberta, a TV fechada, porque hoje você tem muito mais lugares, mas eu chamo muito a atenção para o fator cultural. Porque a percepção de que a TV acabou, como vocês trouxeram na pergunta, é muito grande. A percepção é maior do que o fato. Então, essa percepção está atrapalhando muito as TVs, os grandes veículos, já há alguns anos. Por quê? Tem mais gente assistindo do que a gente acha que tem. E aí... o anunciante acha que tem menos também, ou não? O anunciante acha que tem menos. O anunciante fala, mas porque ele está na bolha dele lá, do empresário que tem acesso a tudo ali. Não, ninguém mais vê TV, aquela bolha pessoal. Então, se ele não tiver gente boa de comunicação para guiá-lo e orientá-lo, claro, trabalhando com a realidade. Gente, hoje o mundo digital tem centenas de opções legais de você investir e anunciar, mas não imagine que só ele existe. A nossa visão tem que ser 360. Eu trabalho com vídeo, mas eu preciso enxergar que tem muito mais
Tem muito mais meios além do vídeo, né? A pessoa vai na rua, vai num evento, tem uma super oportunidade do marketing de experiência ali, as marcas agregadas e tal. Não tem nada a ver com vídeo. Eu não posso me isolar achando, não, todo mundo só vê vídeo. E impactou a sua empresa? E o quê? Essa diminuição de conteúdo em TV, assim? Impacta em saída, em primeiro lugar. O que é a saída? Impacta, antigamente, a maior parte dos pedidos que a gente recebia era isso aqui para televisão. Dificilmente vinha para a internet. Aí depois começou olha, vai para TV e internet. Só que as pessoas usavam o mesmo material. Uhum. Hoje, isso aqui vai só para a internet. Ou tem TV também, e aí a gente consegue, com isso, às vezes, vender mais produtos. Saí de uma reunião ontem, eu fui lá para entregar um roteiro, um vídeo, né, que a gente foi contratado, mas olha, foi muito legal. A gente saiu de lá com várias outras coisas aprovadas. Porque nesse papo, a gente falou assim, caramba, mas esse seu negócio dá para destrinchar em outros roteiros que vão te dar suporte na internet enquanto está na TV esse aqui, na internet também replicado, porque a internet precisa de frequência, a TV também. Você precisa, além dele, depoimentos. Por que não um podcast onde se trata do conteúdo e mostra que vocês são especialistas e foi virando uma série de coisas. O próprio cenário urbano, ele virou um lugar de mídia, né? Eu estava em São Paulo no Carnaval, eu acho que eu vi mais a Anitta do que a minha esposa. Tipo, em todo lugar ela tava... Ciúmes, não? Não, tipo, ela tava na Rexona, né? Tava no metrô, tava na cidade, tava no aeroporto, então... antes a gente tinha um cenário urbano, era muita arquitetura e tal, mas hoje é o Morumbis, então a empresa ela dominou não só a tela, como o aspecto urbano também, né? Então a gente vê um corporativismo assim, no sentido de a organização hoje é o centro da sociedade. Né? Exatamente, e impacta mesmo, né? Como você falou, mobiliário urbano, porque hoje você precisa chamar a atenção das pessoas, e propaganda precisa chamar a atenção das pessoas. E boa parte das pessoas assim, né? Tá lá no metrô, tá aqui no celular, tá andando na rua, olha o celular. Como é que eu vou chamar a atenção desse povo na rua, né? Então, aí é onde entram essas estratégias, as intervenções, né, que a gente chama, para chamar a atenção. Né? E uma dúvida ainda no aspecto da televisão. Você estava bem por dentro, né, durante esses últimos 20 anos, então você viu a transição, né, da digitalização. Eu penso assim, eu vejo algumas emissoras que de fato, tipo, a Globo respondeu a isso muito bem, eu acho. A Globo, poxa, ela começou com o Globoplay, talvez demorou um pouquinho, mas você percebia uma miopia, assim, ou o pessoal não via o tamanho da onda que estava chegando, ou já estavam meio que preparados ali? Os grandes players do mercado já percebiam, você citou Globo, e realmente eles, de fato, se for olhar os players nacionais, são os que mais têm uma visão a longo prazo, já entendem o que está acontecendo, o que está vindo por aí também, que vão mudar muito, vai mudar muito, está mudando, não tem jeito. E os outros acabam indo na onda. Houve muita resistência, o pessoal de TV, porque eu lido muito com eles, principalmente no interior, eles sempre com aquela questão de lutar contra o que está vindo. Não, peraí, todo mundo vê TV ainda, não faço digital... Gente, pelo amor de Deus, isso é um caminho sem volta. Acho que a Globo... O taxista brigando com o Uber, né? Exatamente, igual o taxista brigando com o Uber. Igual agora, muitos colegas estão brigando com a inteligência artificial. A inteligência artificial já está trazendo resultados que, de fato, eram feitos por muitas pessoas. Eram difíceis, caros. Claro que vai ter muita mudança para todos nós. Só que, peraí, qual o papel que eu vou ter nisso? Eu vou começar a brigar contra... Como tem muita gente brigando já, não, tem que regulamentar isso aí e frear. Meu amigo, ninguém vai frear. Isso é um caminho sem volta. Regulamentar, tudo bem, que eu entendo que todos os processos novos têm que passar por discussões morais, éticas, né? Porque vai ter muita gente ruim, como tem, usando com uma intenção ruim, é um caminho muito perigoso. Então, precisa ter discussão, sim. Eu sempre fui a favor disso. Só que eu preciso ser realista de entender que ninguém vai chegar lá e parar, né? Como você lembrou bem, o taxista Uber, vão fazer manifestação, impedir essa entrada e tal. Né? Não adianta. Então, qual que é o nosso papel nisso? Vamos, então, estudar, entrar junto e falar assim, vai ter isso aqui?
Então, como é que eu estudo para a gente oferecer esse troço primeiro aqui? Né? Para a gente, de repente, ser pioneiro nessa linguagem, aprender e tal. E tá por dentro da transformação. Eu acho o mercado brasileiro de televisão muito complexo, assim, na minha visão. E complexo porque, para mim, só tem uma emissora, que é a Globo. O restante é muito, muito pequeno. Eu vi uma reportagem que a Globo fatura em um mês o que a soma de todas as outras editoras faturam no ano. Acho que daí a Globo também não é só TV, né? A Globo a Globo é tudo, assim. Tipo, o Big Brother faturou 2 bi. Então, aí estava justamente nessa reportagem, em 4 dias a Globo faturou 4 bilhões em 2024. O que as outras demoram para faturar um ano inteiro, assim. Mas, enfim, passando, tipo, você falou, mudança, pô, agora muda, agora tem inteligência artificial, agora vamos pro digital. Cara, você tem uma produtora, sua produtora grava, no básico do básico, que eu sou leigo, a gente grava na horizontal, agora, porra, preciso gravar em pé também. O anúncio tinha 30 segundos, agora é 1 minuto e meio. Não, mas tem um anúncio de 15 segundos também. Todas essas mudanças, essas loucuras, assim, já pensou em desistir alguma vez? Falar assim, cara, tchau, eu vou ser psicanalista. Ou não, só manda eu fazer aqui, eu não quero... Já pensou em largar tudo? Na verdade, assim, largar tudo, acho que eu nunca pensei. Eu realmente, olha que interessante, né? Há tantos anos e eu ainda sigo, de fato, eu gosto, sou apaixonado no que eu faço. Mas hoje eu percebo, Lucas, que algumas coisas que antes eu era mais animado, vamos lá e tal, hoje eu já olho e falo assim, é legal, entendeu? Então o pique mudou, né? Antes tudo que topava, vamos aqui na esquerda, vamos fazer ali, nós bolei aqui um curta-metragem, vamos gravar ali, não sei o quê, vamos, não tem grana, não, vamos lá, Hoje eu já... Então, deixa eu pensar que eu tenho que levar o menino na escola aqui, minha filha pegar ali, entendeu? Porque a vida vai mudando, né? E o foco também vai mudando. Mas essas mudanças que você perguntou, né? Se elas te trazem, às vezes, uma hora, o aborrecimento de, não, vou largar tudo. Na verdade, eu percebo que elas são parte da busca de quem vai para essa área. Porque quem escolhe uma área como essa nossa, tão maluca de ser fora do padrão, né? Cada dia você está num lugar aprendendo uma coisa diferente, vai gravar aqui, vai ali, o horário é diferente do normal, geralmente é um perfil de pessoa que não curte a monotonia. Então, ter tecnologia nova, ter diferença, mudou o formato, mudou de novo, agora a linguagem. Eu acho que até parte da excitação que a gente sente de, nossa senhora, tem novidade aí, vamos lá, vamos pegar isso aqui, vamos fazer. Eu estaria muito mais frustrado nessa área se ela não tivesse mudado, se eu ainda estivesse gravando em fita, se eu estivesse editando ainda com aquela velocidade de 20 anos atrás, roda a fita, vai, captura, a máquina processa, renderiza durante dias, né? Hoje é tudo rápido. Aí eu estaria muito frustrado, nada mudou. Eu vi um post hoje. O rapaz ensinando a empresários. Eu acho que é sonegação de imposto. Eu não quis comentar, Jesus. Mas que era assim, cara, sobrou um dinheiro na minha empresa, eu tiro como prolabore ou eu tiro como distribuição de lucro. Ele falou assim, todo o dinheiro acima de um salário mínimo para o sócio da empresa você tira como distribuição de lucro, você não paga imposto. Prolabore é o salário, enfim, só paga um salário mínimo. Eu acho que é sonegação de imposto, que você tem que tirar seu prolabore, enfim, outros assuntos. Mas aí eu fui ler um comentário, o cara falou assim, mas ele só vai pagar o INSS, que aposenta? INSS sobre um salário, a hora que ele for... no impulso aqui, não tem nada, essas coisas administrativas. A hora que ele for aposentar, ele vai receber um salário mínimo. E eu falei assim, gente, o povo não sabe o que é ser empreendedor. O empreendedor não entra no negócio achando que, tipo, vou fazer um negócio por 35 anos, vou pagar um INSS mais alto que eu puder, para quando eu puder me aposentar, eu poder pegar o teto do INSS. Eu falei, isso não existe na mente do empreendedor. Eu não faço a menor ideia de quanto tempo eu tenho de contribuição. Eu acho que você também não faz.
Mas já parou para pensar isso? Tipo, um dia você vai ter que aposentar, um dia você vai ter que parar? Ou... E hoje mais, eu já passei da Já passou fase da grade dos 40, e aí a gente vai pensando. Eu penso muito. Hoje penso bem mais. Eu, graças a Deus, sempre aproveitei muito né, as fases todas da minha vida. Há 10 anos para cá sou pai, extremamente feliz com isso e me sinto muito realizado pessoalmente por conta dessas conquistas pessoais que não tem a ver com o trabalho ou dinheiro, né? Dinheiro ainda talvez não tenha ganhado aquilo que eu esperava lá atrás. Mas porque eu priorizei isso, priorizei vida, priorizei essas conquistas pessoais que são hoje realmente o meu principal foco. E mudou muito. Se você me perguntasse meu foco há 20 anos, era o trabalho. Era vida profissional. Depois passou a ser social em uma fase, hoje é pessoal. Acho que no começo da carreira, às vezes a gente, ou o pessoal não entende isso, né? Não é só um aspecto econômico. Exatamente. O lugar onde eu tô, são as pessoas que eu convivo. Isso tudo tem um valor. Então, não é só o dinheiro ali que cai na conta. Exatamente. E aí, quando você entra em paz com isso, é super bom. E eu falando... Acho que eu estou empreendendo errado, gente. Não, mas é porque eu falando isso, é lógico que muita gente fala, que papo, tá num podcast da entrevista lá, romantizou, porque a minha vida pessoal. Não tem nada, eu estou falando muito do coração. Talvez me faltou, como empreendedor, em muitas épocas, focar mais ainda nisso. Não, eu preciso ganhar dinheiro para fazer uma aposentadoria gorda e tal. E hoje já me bate um pouco isso. Falei assim, não, eu foquei muito em estar bem pessoalmente, assim, sabe? Com pessoas que eu gosto. Não foquei hora nenhuma em vou ganhar muita grana e tal. Porém, eu sou muito inquieto. Então, eu sei que eu não... Por mais que eu contei aqui, né, que eu já não tenho aquele pique, mas eu sei que eu não enquanto me frearem, eu não freio por mim mesmo. E aí é lógico que a gente já vai tendo esses pensamentos, né? Tá, mas daqui a um tempo, algumas décadas, né, eu já vou me aposentar. Sei lá, daqui a 20, 25 anos. E aí, né? E aí, como é que vai ser? Então, isso faz com que a gente, às vezes, mude as escolhas, pense em orçamento familiar já. Opa, peraí, eu preciso fazer alguma reserva aqui. Eu preciso, às vezes, eu tenho o meu negócio, mas por que não, às vezes, olhar um outro setor? Você brincou com a psicanálise, né? Há alguns anos eu falei assim, vou voltar a estudar. E aí fiz o curso de formação em psicanálise, já fiz pós em psicanálise clínica, porque era uma área que eu sempre gostei, e eu pensava, se um dia eu encher o saco disso, sei lá, daqui a 10, 20 anos, eu vou lá, se eu já tenho a formação em psicanálise, eu vou atuar lá como psicanalista. Claro que atualmente, como eu falei no começo do papo, eu me vejo usando a psicanálise muito no meu trabalho de comunicação, que é no dia a dia, desde que eu estou lidando com gente, até contando histórias ali através dos roteiros, dos filmes. Mas se um dia eu precisar e quiser outra profissão, vai estar lá, né? E entrando um pouco na psicanálise, assim, acho que uma coisa bem comum que a gente vê, tipo, às vezes conversando com um investidor novo que está entrando na empresa ou com alguém, a galera tende a ter uma imagem sua. Imagina, então, que, via de regra, a galera tem uma imagem do Lucas aqui, o Lucas é de tal jeito e tal, se conta toda uma novela na própria cabeça e às vezes não é tanto assim, né? Talvez o pessoal te imagina de uma forma também. Acompanhando o teu conteúdo, eu vi ali também uma pitada de um Daniel mais lúdico, um pouco mais ácido. A gente tem até aquele vídeo de Uberlândia, né, dos motoristas. Eu queria entender um pouco desse lado teu, tipo, já teve alguma treta ali que você entrou, que você pode compartilhar com a gente? Algum cliente que não casou muito bem ali? E um pouquinho dessa história por trás desse vídeo ali, que aqui na região é um vídeo bem conhecido, né? Posso contar? Não, deixa eu contar uma história desse vídeo. Para quem motorista não sabe, de Uberlândia. O vídeo é o motorista uberlandense, né? E é uma reportagem que você fez, que é uma sátira. Eu assisti grande parte daquele vídeo falando assim, cara, eu acho que esse cara tá fazendo uma reportagem, ele tá viajando. Saca? Aí, até eu entender que era uma sátira, eu acho que passou uns 3 minutos. Assim. Eu falei assim, ele tá brincando. O Lucas perguntando assim, por que tá criticando a forma certa de 3 minutos. Eu falei assim... Tá, mas peraí, eu acho que esse cara tá pegando pesado.
Aí eu fui vendo, as pessoas te contam isso ou é a primeira vez que você ouviu? Não, já teve, mas muito pouco. É muito interessante que a maior parte das pessoas, desde que eu fiz esse vídeo, 12 anos atrás, eu fiz o primeiro, agora vai fazer 13 anos, a maior parte das pessoas não se reconhece nele. Sempre vê o outro, fala assim, nossa, é daquele jeito mesmo esse povo, tudo, e aí entra no carro, dirige igualzinho eu critiquei. Agora, olha que fato, né? Talvez eu nunca tenha falado isso, mas atualmente eu diminui muito a acidez. Eu tinha um humor muito ácido. E eu reconheço hoje que era fruto de uma série de questões minhas, de vida, vivência. Aí não é só personalidade, né, que a gente tem, a nossa personalidade. Eu sempre adorei humor, gosto muito ainda de humor. Tanto que uma época, muita gente que quando escrevia o roteiro de comerciária de humor, falava assim, não, lembrei de você para dirigir, sua cara isso aqui. E eu ficava doido para dirigir material dramático, filme emocional, e falava, não vem, porque todo mundo acha que eu só vou dirigir filme de humor. Depois mudou um pouco isso. Mas, então eu percebo que a minha história pessoal, o meu pensamento, questões até íntimas de autoestima, né? Lá atrás, talvez, era um pouco prejudicado, e aí você se defende sendo ácido com o outro. Mas aí você está me revelando. Mas boa parte das pessoas vão se reconhecer nisso, e eu reconheço. Tanto que hoje eu diminui muito. Muita gente, eu escrevi em jornal, eu tive... Nossa, gente, vamos lá, já que você resgatou, né? Eu tive coluna em jornal da cidade, na época de jornal impresso, que era coluna de humor ácido. Tanto chamava coluna antissocial. Tinha coluna social e a minha era antissocial. Tive, durante muitos anos, escrevi artigo em revista, todos com pitada ácida. E muita gente hoje me fala assim, nossa, eu tenho saudade do seu texto. E eu morro de vergonha. Eu tenho vergonha. Eu não tenho saudade. Eu, quando resgato, e várias pessoas resgatam, eu falo, gente, eu escrevi isso. Mas não acho, às vezes, apropriado. Eu falo, não, mas por quê? Que coisa... Parece alguém rabugento. Não para tudo. Eu nunca falei sobre isso, interessante isso. Mas, por exemplo, o vídeo do motorista, eu ainda tenho aquelas críticas que eu fiz. Hoje eu não faria o vídeo, porque minha cabeça já está outra. Tal. Cheguei a gravar uns pedaços de um terceiro episódio e nunca editei, nem vou. Mas naquela época eu quis falar, era algo que me incomodava, eu nunca saí de trás das câmeras e resolvi dar as caras, e até hoje eu colho o fruto disso. 12 anos depois, 13 anos agora, eu entro no Uber, como entrei ontem, olha para trás, você é o cara do vídeo do trânsito, né? Isso acontece muito até hoje. Naquela época, era em restaurante, no shopping, o cara do vídeo do trânsito. Porque ele viralizou, porque ele incomodou de uma certa maneira e ele tocou numa ferida que ninguém ainda tinha tocado. Ainda procede, né, o assunto, o tema. A gente percebe pelos comentários sobre os hábitos de se dirigir aqui. Mas é como eu falo, eu mudei e talvez eu hoje não toparia, tipo, eu vou levantar essa bandeira aqui. Eu falaria, não, aqui, ó, estou de sugestão, talvez outra pessoa levante, deixa eu focar mais, como eu falei, né, focar mais no meu pessoal aqui. Eu fui ficando mais bicho do mato também, mais reservado. Olha que interessante. Eu comecei a movimentar minhas redes sociais tem uns 7 meses agora. Eu ficava 3 meses sem postar nada. Aí as pessoas, mas você ainda está trabalhando com isso? Estou. Mas sabe quando você vai ficando mais na sua? Mas eu trabalho com comunicação, né? E aí vinha muito essa cobrança. E aí eu falo isso para os outros. Você não é visto, você não é lembrado. E à medida que você... E é fato, né? Nos negócios, nos empreendimentos, se a sua marca não aparece, hoje é o cartão de visita, né? E aí acaba que a gente sempre tem. Na época, me chamavam para debater do trânsito, fui em todos os canais. Semana Nacional do Trânsito. Aí eu ia lá e falei, gente, eu estou falando de trânsito, eu trabalho com vídeo, tá? Mas por causa daquele vídeo. Primeiros virais de Uberlândia. Não sei se foi. Aí resgataram ano passado, teve um canal daqui desses que tem muitos seguidores de Uberlândia, eu esqueci qual que foi. Começou a soltar episódio 1, aí me marcava, aí me mandava, comenta. Eu fiquei caladinho. Não que eu ache ruim falar ou divulgar, tá tudo bem. Só que eu escolhi não entrar mais nessa polêmica, sabe? Eu escolhi não me envolver em assuntos polêmicos.
a não ser que seja uma bandeira muito positiva, entendeu? Tipo assim, não, isso aqui é universal e vai fazer muito bem para o povo. Porque, como eu comentei há algum tempo, a sociedade adoeceu muito. A pandemia, então, para cá, potencializou esse adoecimento de ansiedade, depressão, de raiva, de ódio. Então, as pessoas já estão muito saturadas de críticas, né, elas mesmas estão muito críticas, não entendem, às vezes, uma crítica construtiva, às vezes não absorvem. Eu não quero ser mais uma voz a alimentar, né, esse adoecimento das pessoas. Na época que ainda as pessoas entendiam, né, ou absorviam de uma maneira diferente, tudo bem. Aí está tudo certo. Boa. Para a gente caminhar para o encerramento, assim, quando alguém me fala, cara, quero ter uma empresa, eu quero sair do trabalho, sempre falo assim, ó, espere um ambiente onde vai te desenvolver muito, vai te forjar como ser humano. O simples fato de você não ter ninguém do seu lado para falar assim, a culpa foi dele. Você fala assim, a culpa foi minha. E eu vou ter que resolver. Isso te ajuda muito. Espere passar por muitas frustrações, espere muitas alegrias e pode ser que não vai dar certo. Conte sempre com isso. Eu acho que é o que eu falaria para todo mundo que me fala assim, Lucas, estou pensando em largar o trabalho. A primeira coisa que eu falo é, larga não. Mas você quer mesmo? Então espere por isso. Com toda a sua experiência, sanfona, filmes, psicanálise, muita coisa feita, muitas frustrações, o que a gente pode esperar de uma carreira de empreendedor que talvez as pessoas nunca te falaram ou que você gostaria de falar para dois empresários que têm talvez metade do tempo de carreira que você tem? Uau, acho que na sua pergunta você já respondeu uma parte, que é a questão das relações pessoais. E aí eu vou adicionar algo que não vem assim de 20 anos que eu trabalho nessa área, mas que vem até de mais recentemente. Muito dessa ansiedade que a gente sempre fala aqui, né? Que hoje as pessoas esperam que resultados venham de uma maneira muito rápida e se frustram, então, muito rapidamente quando esses resultados não vêm. Paciência é algo que eu sempre falaria. Não a paciência do comodismo de espera, passividade, não é isso. Seja ativo, seja proativo, vá atrás. Mas espera também o tempo certo daquilo acontecer. Porque eu vejo muitas pessoas desistindo de negócios quando recebe a primeira bordoada. Imagina se eu tivesse desistido na primeira, na segunda, ou lá na 10ª bordoada, ou na 20ª. Porque foram muitas e ainda são. Vou contar uma coisa que eu nunca contei também, mas que eu lembrei, você perguntando isso. Dá tempo? Não dá. Vamos lá. Teve um ano que estava uma crise horrorosa, acho que foi 2015, 2016 ali, né? A crise no país, política, econômica. E aí, para a nossa área de comunicação, quando vem a crise, a gente sente... É o primeiro. Porque o empresário, ele liga e fala assim, não vou anunciar não, porque eu não sei o que vai acontecer no país, essas mudanças aí, quando, na verdade, o comportamento deveria ser o contrário. O empresário deveria falar assim, opa, peraí, meu produto está retido, ou eu estou com dificuldade, vou fazer muito anúncio para vender bastante. E aí, com essa reação, a gente passou já por vários momentos de crise e momentos de insegurança. E nesse ano, 2016, eu acho, foi um deles, que a gente ficou alguns meses fazendo pouquíssimos trabalhos porque o empresário estava retendo. E aí, lógico que eu fiquei pilhado, meu Deus do céu, e aí? Como é que vai ser? Será que isso vai voltar? Vai voltar ao normal? Não vai? E aí passava mês, não voltava. E aí um conhecido meu me ligou e me chamou para fazer uma palestra. Sempre, todo ano, né? Acontece de eu fazer algumas palestras. E ele falou assim, olha, vem para a minha cidade e você vai falar aqui com os empreendedores da cidade, porque está todo mundo assustado com essa crise. E eu lá mais assustado que todos. E aí ele falou assim, e eu falei, qual o tema? Ele falou assim, o tema é como sair da crise
sabe? Alguma coisa que eu estava buscando a resposta. Eu falei, meu Deus do céu. Claro, vamos aí, vamos falar e tudo. E aí eu desliguei o telefone e falei assim, e aí? Eu preciso falar algo que eu preciso acreditar, né? Que eu preciso falar algo que eu preciso ouvir. E isso me ajudou muito. Porque aí eu entrei, peraí, então tá, o que eu queria escutar nessa hora? E aí eu fui reunindo uma série de casos, série de acontecimentos ou de outras crises para levar de exemplo e, inclusive, fazendo algo que eu precisava ali, que é estimulando as pessoas a acreditarem que a gente vive economicamente, politicamente, sempre ciclos. Reparem, sempre ciclos, vai lá embaixo, vai lá para cima e tal. E levei isso. E aí, no final dessa palestra, a gente foi comer um sanduíche. E aí esse conhecido meu, esse amigo meu, me chamou, falou, vamos lá, vamos para um lanchinho aqui na cidade. Fomos lá, eu e mais 2 pessoas e ele, lanchamos, só eu lanchei e tal, fui embora. E aí, passado alguns anos, aí agora uns 2, 3 anos atrás, esse conhecido meu, inclusive, ele entrou na área política depois disso, virou deputado federal, foi reeleito agora recentemente. E aí eu, conversando com ele, ele falou assim, você lembra lá atrás, numa palestra que eu te chamei? Lembro. Você lembra que a gente foi comer um sanduíche? Lembro. E você lembra que só você comeu? Eu falei, não. Aí eu falei assim, por que isso? Eu não lembrava disso. Ele falou, não, porque eu não tinha R$1 no meu bolso. Eu já estava pensando em me candidatar na política, tudo, tinha gastado tudo ali. Era a minha última esperança. E aí eu te chamei para fazer a palestra, aí eu ofereci um lanche, você aceitou. E aí na hora que você foi no banheiro, eu falei com todo mundo, quanto que você tem para pagar o sanduíche dele com os outros 2 lá? E torcendo para você não pedir batata frita. E aí eu falei assim, e aí ele conta, ele falou assim, e hoje eu abro minhas palestras contando como que foi, e aí como que foi a minha virada, e depois disso, e hoje eu sou deputado e tal. E eu falei assim, e eu vou te contar como é que eu abro as minhas palestras hoje. Contei para ele essa história que ele também não imaginava. Eu fui para lá desacreditado. Quando você me ligou, eu também estava num momento pensando, o que eu vou fazer? E você me liga falando assim, vem falar sobre o que as pessoas devem fazer na crise. Então, de um lado, um estava vivendo uma situação que não sabia que o outro também vivia do lado, e no final houve, de uma certa forma, uma virada ali. Então, eu trago isso. Contei já essa história em palestras, mas nunca tinha contado assim numa entrevista. Não contei a história do sanduíche, porque ela era inédita até para mim, mas eu contava de eu ter sido chamado para falar de crise no momento de crise. Empreender é isso, empreender é viver ciclos, é sempre estar preparado, inclusive na hora que está bacana, como é que eu faço se isso aqui passar? Não, aí você falou ali que sobre um momento da tua vida, né, de ter perdido um pouco da acidez, de estar se transformando um pouco, se revendo, né? Se reconhecendo, e a gente vive muito disso ao longo da vida, né? Não só no âmbito pessoal, mas profissional. A cada novo tempo é uma nova pessoa. O Matheus, afinal, é só o Matheus, o Lucas é só o Lucas, o Daniel é só o Daniel, que vai atingindo novos papéis, né, na vida, e novas visões, e novas filosofias. E geralmente a gente está com alguma coisa na cabeça, né? Ao longo dos tempos, assim, tipo, que tá martelando ou sendo um motor naquele momento. Então, tem alguma coisa que está hoje na tua cabeça, assim, algum pensamento, uma reflexão que você gostaria de compartilhar? Eu, com todas essas mudanças, eu acho que fazem parte, né, do amadurecimento. E aí, claro, né, a gente sempre está errando, aprendendo com os erros, né? Eu sempre tenho refletido muito sobre onde eu quero estar daqui a uns anos. Por que eu falo isso que se parece tão óbvio? Porque eu não fazia esse pensamento. Eu, até pouco tempo, eu pensava muito assim, estou vivendo isso aqui agora. Mas o mundo, como eu falei, está transformando muito. E eu, de fato, acompanhando, e como eu falei, eu adoro mudança, eu gosto de transformações, mas eu já me preocupo muito mais com a questão das gerações futuras. Eu tenho filhos, né? O mundo a gente vai deixar para eles. Como é que a gente vai estar? Então, talvez, os meus investimentos pessoais que eu falo, e aí, de novo, eu não estou falando de financeiros, né? Os investimentos de vida, de propósitos, de buscas, hoje estão muito mais voltados para o meu futuro. Aí eu vou dar um exemplo prático, se ficou muito filosófico aqui. Eu não dispenso hoje acordar e ir fazer um exercício físico.
Entendeu? Então, eu estou investindo hoje pensando não só no prazer que o exercício me dá, é diariamente, todo dia cedo, eu vou lá para a academia e falo, ou é academia, no outro dia é a luta, e faço o exercício. Eu tenho que fazer todos os dias. E aí, quando me marca uma reunião, 8 da manhã, é a hora da academia, eu não posso. Pode ser 9h30? Ninguém vai morrer se passar por 9h30. A não ser que, claro que acontece, não tem jeito. Isso aqui, ó, é uma gravação, começa às 7, é lógico, né, gente? É Sim. O trabalho e no meu dia a dia comercial é a minha prioridade. Porém, quando há chance de deslocar, e na maioria das vezes a minha prioridade é a pessoal, é a qualidade de vida. Hoje eu estou muito mais focado nisso. Eu falei aqui em determinado ponto que eu tive minha fase de priorizar profissional, depois social. Hoje o meu social é low profile total, quase zero. Profissional ainda muito, né? Profissional, claro, adoro. Mas o pessoal está em primeiro lugar. Autoconhecimento, eu invoquei de 2015 para cá, 8 anos para cá, com meditação. Eu, ansioso como sou, me deram essa... Falando, por que você não vai meditar? Porque eu tinha muita crise de enxaqueca, né? Eu meditar, imagina. Aí eu achava que meditação era ir para debaixo de uma cachoeira, ficar o estereótipo que a maioria das pessoas tem. Eu falei, vou lá ver que troço é esse. Cara, me pegou, minha vida fez isso aqui. Mudou. Eu tenho um eu antes e depois da meditação. Aí daria mais um podcast falar sobre meditação, que eu, nossa, adoro. Mas faz parte de todos os dias medito. Faz parte. Aí, numa outra oportunidade, a gente conversa mais sobre isso, mas são parte desse pacote de prioridades que hoje eu elejo e que tem feito parte da minha cabeça hoje em dia. Que foi a sua pergunta, né? Isso. O que se passa muito mais é isso. Que pessoalmente eu consigo agregar pensando no meu futuro saudável, saúde física e mental principalmente. E esse foi nosso segundo episódio, e como o Daniel falou, e eu gostei muito, aguente a pancada, aguente as bordoadas, porque com certeza elas vêm, porque querendo ou não, o jogo é esse, e a gente está aqui para jogar. Queria agradecer demais, Daniel, pelo papo honesto que a gente teve, pelo tempo que você dispôs. Pô, aprendi demais contigo, te admiro muito mais do que eu já te admirava. Desejo sucesso para a Sanfona, que a gente possa trabalhar em grandes projetos juntos em breve, se Deus quiser. Isso, a generosidade sua, nossa. Eu que, né, pô, isso aqui para mim é... Meditação. Não, muito bem. É também autoconhecimento, né? E aprendo muito, escuto, e é isso que me abastece, tá vendo? Saber o que está rolando, o que está acontecendo. Fico muito feliz e honrado por essa oportunidade. Tem muito que agradecer também, Daniel. Poxa, passou voando o tempo. E para você que está nos vendo aí, não conhece ainda a Sanfona Filmes, o AV4 Company, a gente convida vocês a estar conhecendo. A gente vai deixar uns links aqui embaixo. E, novamente, se você ainda não se inscreveu no canal, acredito que depois dessa conversa não tem nem jeito, né? Então, deixa aí teu like, deixa teu comentário, fala sobre quem mais você quer ver aí com a gente e, com certeza, se inscreve no canal que vai ter muito mais. Valeu, gente! E a gente se vê no próximo episódio. Valeu!